Olá, meu nome é Beatriz. Muitos me conhecem por Tia Bia, a Tia Bia do Departamento Infantil da Igreja. E esse vídeo chegou até você, não só para você que é tio ou tia do Departamento Infantil na sua igreja, mas para você também que é pai, mãe, avô, avó, que você tem sobrinhos, netos, amigos, que são crianças, que você convive com essas crianças mesmo na sua escola ou na sua vizinhança. Esse vídeo é algo que vai te ajudar a entender o propósito de Deus para a vida de cada um de nós e também te ajudar a ensinar outras crianças que Deus tem um propósito na vida delas. Então, a gente vai, ao longo de alguns vídeos que eu tenho preparado e que tem um material específico, eu quero falar para vocês algo o que é mais importante na nossa vida, que é o quê? O propósito de Deus para as nossas vidas e principalmente falar sobre a eternidade, porque esse tempo que nós passamos aqui na Terra é muito pequeno diante daquilo que o Senhor tem para nós na eternidade, amém? Então, o que a gente vai falar nesses vídeos agora, nesses materiais que eu preparei, que eu estou ministrando às crianças na igreja, a respeito das parábolas de Jesus. As parábolas, a gente sabe que são histórias que Jesus contava para os discípulos e também para a multidão que acompanhava ele, sobre a vida eterna, sobre o reino de Deus, sobre a eternidade. Então, a gente começa falando de algumas parábolas que muitos conhecem, sobre a parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, a parábola do joio e do trigo, mas Deus me deu algo de uma forma diferente para ministrar essas parábolas. Deus me deu uma sequência para que a gente possa ter uma linha de raciocínio. Não sei se vocês conseguem me entender dessa forma, mas tudo tem que se encaixar. E para a gente levar a criança a entender sobre isso, a gente precisa o quê? Ter uma linha de raciocínio para fazer com que ela perceba uma sequência lógica, para que aquilo grave na mente dela, mas para que antes dela lembrar e decorar uma simples história na Bíblia, ela precisa entender no seu coração o que aquilo significa para ela. Nós aqui não contamos só historinhas bíblicas, não são só histórias que a gente conhece da Bíblia, histórias jogadas, mas tudo tem um propósito. E Jesus, com essas parábolas, ele ensina sobre o reino de Deus. E é isso que a gente vai aprender ao longo desses vídeos. Então, eu quero te pedir que você fique atento ao canal, aqui também no Instagram, para poder acompanhar essa sequência de vídeos que a gente vai preparar para vocês. Eu preparo material didático, visuais para as crianças, porque além de chamar a atenção, aquilo vai ficar na cabecinha, na memória delas, e quando elas virem alguma coisa parecida, elas vão lembrar daquilo que elas aprenderam na sala de aula, certo? Então, para fazer essa sequência de vídeos, essas aulas que eu preparei para as crianças, o visual, eu preparei uma caixa de histórias, é uma caixa de pizza, certo? Que abre, aí eu pus aqui na caixa com o velcro para a gente colocar a história que vai ser ministrada. Essa aqui, por exemplo, é a parábola do semeador. E aqui nessa caixa, quando ela abre, ela vira um cenário, certo? E eu fiz essa minha de EVA, mas eu fiz para as crianças também uma caixa de papel, onde elas mesmo enfeitaram por dentro, por fora,
fora. E essa caixa vira um cenário. Aqui embaixo é um isopor, então eu tenho a possibilidade de colocar as coisas aqui com um palitinho, aqueles palitinhos de churrasco, ou mesmo palitinho de dente. Para quê? Para que esse cenário ele se torne um cenário onde eu possa contar a história e a criança vai também na caixa dela aprender com a gente, na caixa dela ela vai contar a história para as outras pessoas, certo? E isso ajuda a fixar. E aqui eu também enfeitei uma caixa onde eu coloco aqui dentro as peças para eu ir tirando e contando a história, porque se a gente revela todo o cenário para a criança de uma vez, acaba ficando sem graça. Então, por exemplo, eu só vou passar por cima para vocês mostrar mais ou menos alguns visuais, só para dar um gostinho para vocês esperarem ansiosos pelo próximo vídeo. Então, aqui é a parábola do joio e do trigo, aí tem o trigo e o joio pequenininho que vai espetar ali, e tudo isso as crianças vão ter com elas também. E eu tô preparando, na verdade, também um material agora sobre a parábola das virgens. Então, eu fiz as 10 virgens aqui com cone de linha, então tem bastante material. E eu quero, em cada vídeo, falar sobre cada parábola. Na sequência lógica, que eu creio que foi o Espírito Santo que colocou no meu coração para ser ministrado dessa forma. Então, na capa, né, da caixa, eu coloco a história, a caixinha, a capa, de acordo com cada parábola, certo? Aqui da ovelha, das 2 casas, né, construída na rocha e na areia, do joio e do trigo. Então, tudo isso para chamar a atenção da criança, certo? E depois elas ficam muito empolgadas e entusiasmadas quando elas têm esse material em casa para elas. Elas já ficam assim, tia Bia, a gente vai fazer o nosso. Então, eles ficam bem empolgados. Só que é o seguinte, eu preparei também um material didático com as histórias no livro, onde tem todas as histórias com o raciocínio lógico, certo? De cada história, numa sequência lógica. Então, são esses materiais que eu quero compartilhar com cada um de vocês. E eu coloco também de uma forma bem organizada, eu sou meio metódica em relação a isso, para criança, no saquinho, escrito que parábola que é, a referência onde está aquela parábola, todo o material que vai para ela, com ela, certo? E aí eu quero mostrar para vocês em cada vídeo a respeito de uma parábola, mostrar os materiais, os visuais que eu ministro na sala de aula e o que eles fazem como atividade. E quero também compartilhar com vocês a maneira com que eu ministro a história na sala de aula para as crianças, certo? Este material das parábolas é algo assim que Deus colocou no meu coração, que é o tempo para ministrar sobre isso agora. Por quê? Porque fala do reino de Deus. E se nós não tivermos no nosso coração a respeito do reino de Deus, não tivermos no nosso coração bem firmes a nossa opinião formada em relação ao reino, a gente precisa ter e passar para as crianças. Amém? Eu vou ficando por aqui, fiquem atentos ao próximo vídeo. Muito obrigada e a paz do Senhor.